E aí, galera, hoje começa mais um Nucus Pod, o podcast do Nucus. E eu tô aqui com o Cláudio Dias, que eu chamo muito de Cláudio, né, mana? Cacau, a galera conhece como Cacau. Cláudio Nilson. Mana, então a gente vai bater um papo hoje. Confesso que tô aqui um pouco atravessada, na verdade, mas porque, embora eu não tenha lido, né, na verdade, a tua dissertação, tu trazes questões que muito me afetam, né? Sobretudo por entender esse lugar que é o lugar também dessas existências trans travestis dentro de um ambiente religioso, e que a gente pode falar também que é um ambiente que produz mitos, né? Ou reverberam mitos. E aí eu queria que tu falasses um pouco a princípio dessa nossa conversa sobre a tua pesquisa, e aí no decorrer desse bate-papo eu vou te perguntando algumas coisas que têm me colocado assim em questão, sabe? A minha existência, sobretudo por me perceber enquanto uma pessoa trans, travesti, no contexto latino-sul-americano, brasileiro, né? E aí eu queria que tu falasses um pouco pra gente, né? Pra gente entender como é que foi essa tua pesquisa, e sobretudo entendendo também que é uma pessoa cis, né? Gay, uma bicha preta, falando sobre as existências dessas pessoas trans nas comunidades, né? Então, sobretudo, a gente precisa entender também que é um olhar de uma pessoa que não está marcada ou atravessada por questões, né? Voltadas à questão das vidas travestis e trans, né? Eu queria que tu falasses um pouquinho essa pesquisa de forma geral e como é que é essa tua relação desse lugar de fala também, né? Bom, eu vou começar, eu acho, me apresentando um pouco e contando um pouco da minha trajetória até chegar ao mestrado, né? Eu venho do movimento LGBT aqui de Salvador, né? Eu sou meio que coordenador do grupo homossexual da periferia, e nesse ambiente de relações, em boa medida de relações tensas e tal, eu fui me constituindo enquanto pessoa dentro desse espaço, né? E isso me leva à academia, o movimento social me leva à academia, né, para entender um pouco essas dinâmicas e tal. E aí eu trilho dentro do bacharelado de humanidades aqui do IAC uma trajetória de uma discussão no campo das perspectivas de gênero, né, até chegar ao mestrado e propor essa investigação, de entender um pouco como é que essas vivências trans, travestis, elas se dão em alguma medida dentro das comunidades terreiro, né? E isso muito porque eu vivenciava muito, sei lá, na minha adolescência, essas reações jocosas a pessoas travestis, a pessoas trans em comunidades terreiro. E isso se dava a partir de pessoas homossexuais, né? Isso era uma coisa que me incomodava. Isso era algo que me incomodava muito. E aí eu passei a perceber isso em diversas nuances, né? Como eu descrevo um pouco no trabalho, há uma reificação das heteronormas para que pessoas trans, para que pessoas travestis não coexistam em determinados espaços, né? E a religiosidade é esse espaço também, né? É muito incomum você ver pessoas travestis felizes em uma situação que nega a existência, que nega a identidade delas, né? E esse foi um pouco o que eu persegui na dissertação, né? Entender um pouco o processo de pessoas trans nas religiões, mas não só, né? E entender em que medida elas também, a presença trans travesti reverbera nas comunidades terreiro, né? Em que medida elas se modificam em alguma medida para que esses corpos sejam pelo menos vistos, né, nesses espaços de sociabilidade religiosa. E eu fico pensando um pouco que esse lugar meu
talvez falha, como diz o Marcelo Troy, Lugar de falha, né? é o lugar de falha, né? Ele surge muito, e eu sempre fui muito preocupado com essas questões, porque eu me vendo como uma pessoa cisaliada, eu jamais vou querer deturpar ou colocar em xeque a existência de uma pessoa que me é muito cara, né? E desde ainda no bacharelado de humanidades, num componente de estudo das subjetividades, que eu iniciei esse desejo de pesquisa, né? Embora ainda muito timidamente e tal, ainda muito imaturo academicamente, né? E sob a orientação do professor Leandro, que era professor dessa cadeira, né? Eu me via muito incomodado com o que isso se dava, como que essas pessoas, em boa medida, se percebiam como parte da religião, na medida em que elas se sentiam também afastadas, né, do exercício da religião, do poder que a religião confere às pessoas em alguma medida, né? E esse meu lugar de fala ou falha, não sei bem, ele nasce para mim como um impulsionador dessa pesquisa, né? Porque eu me coloquei no lugar de aprendente, né? Com a perspectiva dessas pessoas, né? E eu acho que fazer pesquisa é isso, né? É se tornar aprendente sempre, né? No percurso da pesquisa eu aprendi muito com as interlocutoras desse trabalho, né? Elas e eles foram muito importantes para que eu me consolidasse enquanto uma pessoa cis aliada, né? E não, embora, sei lá, ainda possa incorrer em alguns equívocos, em alguns erros, mas hoje eu me sinto muito mais preparado para lidar com uma ancestralidade trans na minha frente, saca? E aí eu fico pensando como é que esse trabalho vai exigir de mim esse respeito pela identidade de outras pessoas, e não só de pessoas trans, né? Pensar também as identidades fluidas de outras pessoas e as necessidades que essas pessoas têm para suas vidas, saca? Sim. Eu fiquei imaginando aqui tu falando, como na verdade, assim, no âmbito, que a gente está falando também do âmbito acadêmico, porque a gente está nesse lugar também, embora a gente tenha uma trajetória que antes da universidade, né, entendendo ainda mais que a maioria de nós aqui, né, a gente vem de uma realidade que é periférica, né, socioeconomicamente desprivilegiada, né? Como é que é para ti perceber a relação que as pessoas estão fazendo, justamente mais uma vez, dessa pessoa que está produzindo sobre travestis e trans? Como é que tu tem percebido que as pessoas têm recebido essa produção? E eu estou falando isso porque, se a gente for perceber, a maioria das pessoas que escrevem sobre trans, travesti, inclusive, se a gente fosse parar para pensar historicamente, as pessoas também que escreviam sobre negros eram pessoas não negras, né? E pessoas que escrevem também sobre trans, travestis, embora a gente perceba que essas pessoas estão inseridas, elas estão conseguindo entrar cada vez mais nesses espaços. Como é para ti essa recepção, assim, né, de ouvir as pessoas falando, comentando, porque tu falaste de lugar da falha agora, lugar de falha, né? E a gente está, eu acho que, se encaminhando para um lugar onde essas demarcações, elas estão ficando cada vez tão engessadas que as pessoas não podem, talvez, até num exercício de alteridade, imbricar esses lugares, sabe? Borrar esses lugares. Não sei porque esse lugar de fala tá tão determinado, mas até que ponto, sabe? Como é que tu tem pensado isso? Como é que tu percebe que as pessoas têm recebido, sei lá, essa pesquisa, essa tua investigação? Como é que tu percebe? Como é que tem sido para ti a reverberação dessa tua pesquisa, do ponto de vista das outras pessoas falarem, ou criticarem, ou darem opinião nesse sentido, da tua pesquisa? Porque é um lugar bem, bem delicado também, né, Mano? Sim, muito delicado, né? E é justamente... E essa delicadeza, ela surge em duas perspectivas, né?
a perspectiva das pessoas que estão na academia, pensando academicamente sobre o candomblé, sobre as identidades de gênero dissidentes, né? E uma outra perspectiva é a perspectiva das pessoas de candomblé. Né? A leitura de que esse projeto de tradição que tem que ser pensado como algo que não pode ser modificado, que não pode ter nenhuma modificação, que tem que ser única e exclusivamente do mesmo modo de sempre para sempre, né? E da perspectiva da academia, as pessoas ainda têm restrições, em alguma medida, né, de tornar determinados temas importantes e públicos, né? E, assim, a minha percepção, Chan, é muito desse lugar de, olha, o incômodo precisa existir, tanto de um lado quanto do outro, né? E eu tenho plena certeza de que é um assunto que é extremamente espinhoso para a religiosidade afro-brasileira, afrodiaspórica, por assim dizer, mas é necessário que se fale de temas que são importantes, né? E para mim, subjetivamente falando, a importância desse tema é justamente colocar em pauta dentro das casas de candomblé vivências que são alijadas socialmente de existir, né? E de mais a mais eu fico pensando como é que eu, enquanto pessoa preta, sabe, que vivi várias agruras na vida, vivi vários perrengues na vida, né? Poderia me colocar como um pensador, um intelectual negro que pensa questões acerca de uma identidade que eu não reivindico, né? Sim, tu falaste cis aliado, né? Pois é, e é justamente por isso. E uma vez a Viviane Vergueiro, a nossa querida Viviane Vergueiro, ela sempre me dizia: Cacau, você não precisa fazer meia-culpa para compor uma pesquisa. Bem né? lúcida, né? E, pois é, e daí é muito no sentido de que eu não precisava me tornar aquilo que eu não era para compor essa pesquisa, sabe? Eu não precisava me tornar um algoz de pessoas trans para pensar sobre pessoas trans. Pelo contrário, a perspectiva é que eu possa, em alguma medida, aglutinar esses saberes, essas existências, na minha vivência mesmo de per si, sabe? E aí, colado nisso, tem aí a minha gestão dentro da coordenação da linha de pesquisa em estudos trans e travestis. Com certeza. Né? Aí isso entra de novo, inclusive essa pergunta que eu fiz, né? Como eu fiz anteriormente, né? Como é que também se dá essa relação de uma pessoa que não é trans coordenando, né? Estando na linha de frente de uma linha de pesquisa que é para estudo trans, né? Uhum. Aí já de novo, isso já entra a pergunta que eu tinha feito lá, né? Como é que é, né? Tipo, e que, de novo, entra a questão do lugar de fala, né? Como assim? Tá? É incoerente? O que é? Mas é cis aliado mesmo? O que ele tá querendo entrar ali? E aí fala um pouco disso também, né, mano? Eu até posso falar um pouco disso, mas eu, inclusive, já convidei a senhora para vir coordenar esse bafo, né? Pois bem... Mas é isso, Chan. Eu acho que eu sempre fico muito retraído mesmo, né? Estando coordenador dessa linha de pesquisa. Essa coordenação chegou para mim no momento de reorganização mesmo, né? Porque Vivi coordenava a linha de pesquisa, né? No início da linha, e aí, por questões outras, por bafos outros, a Vivi precisou se afastar e tal, e aí eu assumi a coordenação. Meu medo são os bafos outros, por isso que eu não assumo. Mas então... Os bafos outros, mano. Deixa eu ficar com só alguns bafos. Os bafos outros. Louca. Mas é isso, né? Eu acho que é potente esse lugar, né? Essa coordenação, para mim, tem significado muito. Eu tenho aprendido muito com esse processo, né?
e aprendido mais uma vez a respeitar individualidades e respeitar idiosincrasias outras de pessoas trans, saca? E é tipo, é muito massa também, porque e me coloca para pensar esse meu lugar, sabe? Esse meu lugar de fala ou falha, né? Porque a falha ela vai existir em algum momento, mas é um locus de poder também, saca? E aí as conversas dentro da linha são muito no sentido de que a coordenação não seja algo estanque em uma pessoa, assim como não foi Viviane, não vai ser em mim. Tem outras caras que precisam ser vistas. É um espaço de construção coletiva de conhecimento também, né? E isso para dizer que eu hoje não me sinto mais desconfortável em estar nesse lugar, né? Hoje, para mim, é um lugar de potência, de aprendizagem, de aprendizado, de ensino-aprendizagem, saca? E é muito massa isso, porque faz com que eu me perceba nesse lugar e consiga avançar, enquanto pesquisador, enquanto pessoa, enquanto intelectual, inclusive, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre essas barreiras mesmo, né? E vencê-las em alguma medida, né? Porque, tipo, a gente não pode encarar, sei lá. E a gente fala muito de afeto, de Pois sensibilidade. é, Aí como é que a gente pois tá é. falando de afeto, sensibilidade, se a gente tá criando muros, né? Sim, sim. Pra diálogo. E aí, outra coisa, assim, muitas perguntas aqui, né? Como por exemplo, que acontece, na verdade, essas narrativas, essas pessoas, porque foram 3 lugares que tu pesquisaste, não foi isso? 3 terreiros, né? E aí que eu tava vendo aqui bem rápido. E eu tive uma experiência recentemente com uma travesti, ela é das antigas, tem uns 60 e poucos anos, participando de um questionário que eu estava aplicando, e ela me falou assim: eu sou uma travesti, sou babalorixá. Aí eu perguntei pra ela assim, por que não ela demarcar o lugar enquanto Yalorixá, né? E ela falou bem assim, não, porque o orixá que ela me ajuda, viu, mana? Porque eu não sei esses termos. Que ela recebe, posso dizer isso? Tá. Era masculino. E ela disse assim, eu consigo diferenciar muito bem. Eu sou uma travesti, eu sou uma feminilidade, mas quando eu recebo, eu entro em contato com o meu orixá, quem desce é masculino e ali é um homem. Eu sou homem. E esse lugar da ambiguidade também no discurso dela, que ficou... Pra mim foi muito foda também, inclusive. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre se esse lugar de demarcação é o lugar comum desses lugares que tu passaste, assim, de tipo, eu quero ser reconhecida como uma travesti, como um homem trans, como uma mulher trans nesses espaços. Ou se tu percebeste também algumas, sabe, relatos que não funilavam para uma coisa comum. Foi muito tenso. Alguns relatos das pessoas trans que eu entrevistei foram bem tensos, assim, no sentido de que elas, embora elas estivessem e vivenciassem a religiosidade em suas comunidades terreiros, EBE, como a gente chama, elas sempre tiveram muitos problemas, muitos perrengues, assim, de aceitação, de irmão de santo, inclusive dos dirigentes das casas também, tem uma postura de acolhimento em uma medida ao passo que vai negar a identidade dessas pessoas, seja com vestuário, seja com as práticas do dia a dia, do cotidiano dessas casas. E de modo geral, assim, acho que as problemáticas que essas pessoas enfrentam e enfrentaram em suas casas matrizes ou em outras casas pelas quais elas passaram, nos diz de como é que essas subjetividades elas se tornam precárias diante da negação das identidades, né? E para mim foi muito tenso perceber isso, porque em geral se diz que o candomblé é um lugar que se acolhe todas as pessoas indistintamente, né? Mas que distinção é essa, né? Já que essas pessoas, em boa medida, elas precisam negar a sua existência, negar as suas travestilidades, né? Em contraponto, tem
existem pessoas travestis, como essa pessoa que você cita, e também tem uma pessoa que eu conheço, que inclusive não tive a oportunidade de incluir ela na pesquisa, no mestrado, mas eu já estou pensando agora para o doutorado como é que eu penso junto com ela essas questões, né? De que elas se veem enquanto pessoas travestis mesmo, como pessoas trans, e elas não têm a necessidade de, por exemplo, vestir, por exemplo, dentro da sua perspectiva de feminilidade ou de masculinidade, né? E é muito isso, né? É uma linha muito tênue, é muito paradoxal isso, mas é verdade, né? E é a verdade de cada pessoa, de como ela se sente, de como ela se organiza socialmente mesmo, né? E para mim é infinitamente importante ter você aqui, que vem de uma tradição ancestral também, saca? Pensando como é que essas reverberações elas podem se dar em algum momento da vida, né? Sobre ancestralidade, eu preciso fazer essa pergunta porque senão eu vou ficar tranquila. Se nas tuas pesquisas e na tua vivência no candomblé e na matriz africana, existe alguma mitologia que pelo menos nos dê uma fagulha sobre uma existência travesti trans? Eu tenho muita curiosidade. E essa minha pesquisa também, sobretudo na cultura amazônica indígena, assim, cabocla, né? Queria saber se na matriz africana tem alguma coisa que nos dê indícios sobre, rapidamente, assim, pra gente já encerrar. Existem alguns itãs de Logumedé, por exemplo, que eu não diria que narra uma travestilidade, mas narra a ambiguidade de gênero e outras ambiguidades, né? Você tem aí fusão de orixás que são vegetal e humano, animal, humano, que poderiam ter dois sexos, mas isso não é um estudo muito comprovado, né? Até porque a mitologia ela narra algumas estratégias de emancipação do sujeito, né? Mas a gente pode pensar sobre essas questões a partir dessa hibridização, que é como o Luiz Felipe Rios diz, existe uma hibridação dos orixás, né? Que dá conta de pensar como é que a gente poderia entender travestilidades, transexualidades, inclusive tá descrito na dissertação, pode chegar lá que você vai achar. Pronto, mano, então, gratidão, saravá, axé, Indauê, e a gente vai se vendo na vida como sempre, né? Gratidão, mano. Obrigado. E até a próxima, até o próximo Núcleos Pod. Beijos! Oi.